Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando o terceiro capítulo da série Como Ser o Melhor Professor e Professora de Escola Sabatina para a honra e glória de Deus. Lembrando que começamos essa série falando no capítulo número 1 sobre a importância do professor ou professora se preparar espiritualmente. Já no capítulo 2, destacamos a importância do professor ou professora se aprofundar no estudo da lição, mas também estudar com antecedência através do estudo diário da lição da escola sabatina. E hoje vamos dar sequência no terceiro capítulo, que tem como título Como professor ou professora de escola sabatina pode tornar a recapitulação mais participativa. Vale destacar que se você ainda não assistiu tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, você pode assistir linkando no link que está na descrição aqui deste vídeo. Muito bem, eu quero começar essa parte introdutória desse terceiro capítulo, que tem como título Como professor ou professora de escola sabatina pode tornar a recapitulação mais participativa, com uma breve introdução. A escola sabatina, ela é o coração do crescimento espiritual e missionário da igreja. O professor ou professora não é apenas um expositor, mas um facilitador. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa essa palavra expositor e facilitador dentro desse contexto do professor ou professora de escola sabatina e também no que diz respeito à questão da recapitulação. Seguindo aqui, para tornar as recapitulações mais participativas, é necessário integrar dois elementos que eu quero destacar para vocês. O primeiro deles, e esse é fundamental, embora seja óbvio, mas infelizmente alguns professores ou professoras, não generalizando, acabam não usando essa principal ferramenta que todos nós temos que usar, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós estudamos a lição da escola sabatina, ela nos leva o quê? A própria palavra de Deus. Então estudamos a lição e a lição nos leva à Bíblia. Também temos que sempre ter nas nossas recapitulações, e isso ajuda muito para que a nossa recapitulação seja mais participativa, é colocar textos do Espírito de Profecia através de Ellen White. Deus inspirou Ellen White para que ela pudesse ser a profetisa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece ela como profetisa. Então, na nossa recapitulação, começando essa parte introdutória, deve ter a palavra de Deus e deve ter os escritos de Ellen White como métodos que envolvam ativamente a participação dos alunos. Muito bem, outro ponto agora, saindo da parte introdutória, quero destacar para vocês aqui alguns tópicos que são extremamente importantes, que vão contribuir para que a recapitulação da lição da escola sabatina na sua unidade de ação possa fazer com que os alunos se tornem mais participativos. Eu quero começar. Eu havia falado na parte introdutória sobre duas características de um professor ou professora de escola sabatina. Eu falei das características de ser um expositor ou facilitador, e também destaquei dois elementos, que é a palavra de Deus e os escritos de Ellen White. Eu quero destacar para vocês aqui como que você pode entender o que significa
o professor como facilitador e não apenas como um expositor. E antes, o que significa essas duas palavras, podemos dizer assim, né? É importante a gente, antes da gente continuar, a gente analisar o significado do que significa ser um professor ou professora facilitador e um professor ou professora expositor. Querido professor, querida professora, é importante a gente analisar que a diferença entre um e outro é que o professor expositor, ele tem uma característica. E que característica é essa? Ele inicia bem, o professor expositor, mas depois ele acaba cometendo algumas falhas, entre aspas, que faz com que a interação, a participação na unidade de ação através dos seus alunos não tenha aquele engajamento, aquela participação. Já o professor facilitador, ele tem uma outra característica que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Eu quero começar pelo professor expositor, tá certo? Qual é a característica desse professor? A palavra expositor é aquele que expõe. Até aí tudo certo. O professor, para ele ter uma boa participação dos alunos, ele deve expor aquilo que ele estudou, ele deve expor tudo aquilo que ele assimilou através do estudo da lição da escola sabatina. Até aí tudo certo. A questão é o seguinte, é que o professor expositor, quando ele quer ser apenas o professor expositor, ele foca em transmitir as informações. Ou seja, até ele estudou a lição da escola sabatina, porém, ele acaba cometendo uma certa falha quando ele foca somente em transmitir as informações. Quando ele foca somente em transmitir as informações, ele acaba apresentando algumas características. A primeira característica, ele acaba falando a maior parte do tempo. E quando o professor da escola sabatina ele acaba falando a maior parte do tempo, ele não dá, e muitas vezes, a oportunidade do aluno participar. E se o aluno não participa, ele não interage. E se ele não interage, não vai haver aquela interação ali na unidade de ação. Um outro elemento que o professor expositor acaba tendo como característica, ele explica a lição da escola sabatina do começo ao fim, como se fosse um sermão. O sermão é aquele momento onde tem um pregador e na hora do culto ele faz ali um sermão, ou seja, uma pregação bíblica. E ele está ali de forma individual. Ele fica alguns minutos ali falando da palavra de Deus. Isso é um outro ponto. Na recapitulação da lição da escola sabatina, isso não deve acontecer, porque ali não é um sermão, ali é uma recapitulação, onde o professor ou professora de escola sabatina, ele tem o quê? O papel de fazer com que os alunos interajam, participem, e o professor, ele é o elo, ele faz aquele meio campo entre aquilo que foi estudado, ou seja, a lição da escola sabatina, o tema da semana, com os alunos, tá certo? Um outro elemento que na verdade é a consequência que quando o professor ele se torna um professor ou professora expositor, apenas que expõe, além dele focar somente nas informações, como eu já falei, falar a maior parte do tempo, ele acaba usando aquele espaço que é um espaço de interação, de participação, como se fosse um sermão, ou seja, apenas uma pessoa falando. E qual é a consequência de tudo isso? Os alunos, eles acabam se tornando ouvintes passivos. O que é um ouvinte passivo? Em resumo, apenas eles ficam escutando a maior parte do tempo
e eles acabam não participando, não se enganjando ali, e esse é o principal objetivo da recapitulação da lição da escola sabatina. Dando sequência ainda dentro desse contexto do professor expositor e o professor facilitador, você pode estar se perguntando, Douglas, eu devo ser somente o professor facilitador ou professora que facilita o processo de recapitulação da lição? Sim. Porém, você deve pegar ali o início do professor expositor, que ele começa muito bem, como eu havia frisado, ou seja, ele estuda em casa, ele acaba, de certa forma, entendendo ali a questão da lição, mas como ele foca somente em transmitir as informações, ele acaba tendo algumas consequências que não é bom ali para a recapitulação da lição. Agora, estudar a lição, entender ali e assimilar as informações para transmitir, isso, tanto o professor, digamos assim, facilitador como o professor expositor, ele deve ter essas duas características. Agora, o professor expositor, ele tem esse lado negativo. Por exemplo, os fariseus na época de Jesus, lá em Mateus capítulo 23, verso 4, Jesus ele repreendeu os fariseus. Por quê? Porque eles tinham uma característica apenas de impor o conhecimento sem motivar os alunos na questão prática. Então, por exemplo, se eu como professor, você como professor ou professora de escola sabatina, apenas quer impor essa questão, mas não incentiva os alunos a interagir, a participar, por que é importante fazer com que isso aconteça? Porque a partir do momento que eles interagir, participar, a mente de qualquer ser humano, ela vai conseguir assimilar melhor o tema, e conseguindo assimilar melhor, vai conseguir ali no cérebro desenvolver pequenas ações que vai gerar uma grande ação, em resumo falando assim, e isso, qual vai ser essa ação? A decisão para a prática. Então é fundamental. Os fariseus foram repreendidos por Jesus por agirem dessa forma. Agora, o modelo facilitador é o modelo de Jesus. Lucas 24, verso 32, Jesus caminhava com os discípulos de Emaús e explicava as escrituras de forma relacional. Então percebemos aqui um exemplo de Jesus Cristo como um professor, mestre, facilitador, que ele, além de explicar as escrituras, ele explicava a palavra de Deus de forma relacional, ou seja, incentivando os alunos a interagir entre eles, para que pudesse ter ali uma oportunidade de refletir sobre aquilo e, por consequência, praticar aquilo que estava sendo recapitulado, no nosso caso, estudado. Marcos capítulo 4, verso 33 e 34, Jesus ensinava com parábolas e depois explicava com diálogo aos discípulos. Jesus ele usava muito essa metodologia de explicar em parábolas, ou seja, uma situação do cotidiano, do dia a dia, e aí ele trazia isso para aquele cenário onde ele estava ensinando, e através desse ensinamento, através de parábolas, logo após ele explicava, dialogando com os discípulos, com seus seguidores. Nós podemos usar, por exemplo, ilustrações na recapitulação da lição. Nós podemos usar, entre aspas, parábolas, assim como Jesus usava, porém a gente não pode fugir muito do tema que está sendo abordado. Pode ter algumas variações, sim, mas é importante que nós possamos sempre manter o entendimento nessa questão. É importante ressaltar, querido professor e querida professora, que a escola sabatina ela deve ser um centro de preparo de formação espiritual, missionária e participativa, não apenas de informação. O foco é fazer discípulos, não apenas transmitir informações. Tá certo? Vamos dar sequência
e analisar um outro ponto que vai nos ajudar e contribuir para que nós venhamos a fazer a nossa classe ser ou ainda mais participativa ou se tornar mais participativa para a honra e glória do nosso Deus. Muito bem, vamos analisar um ponto bem importante. A gente já analisou aqui e entendeu bem sobre a diferença entre um professor expositor e um facilitador. Entendemos também que o professor expositor até ele começa bem, mas ele termina mal. Porém, que o professor facilitador até ele pode usar esse elemento do professor expositor de iniciar bem essa parte inicial, não as demais, obviamente. Porém, ele deve colocar os elementos do professor ou professora facilitador e agregando para que ele possa fazer com que os seus alunos participem das suas recapitulações. Um ponto importante para que possamos entender um pouquinho é sobre aquilo que Ellen White diz no livro Conselhos sobre Escola Sabatina, na página 10. Ela diz que o maior objetivo do ensino na escola sabatina é ganhar almas para Cristo. Então, Ellen White, inspirada por Deus, destaca esse ponto. Um outro detalhe que eu havia frisado para vocês anteriormente é sobre a questão das perguntas, lembra? Como é que a gente pode usar essa metodologia? De duas formas. Um método de pergunta aberta, vou explicar o que isso significa, e um método de pergunta fechada. Método de pergunta aberta é a pergunta que você faz coletivamente. Ou seja, faz uma pergunta e todos vão responder, obviamente, um de cada vez, mas vai estimular para que os alunos possam, ou alunas, responder, participar, e isso vai gerar o quê? A participação ali na unidade de ação, na classe, enfim. Pergunta fechada é a pergunta que você faz de forma individual. Imagine que você tem um aluno com o nome Roberto. Vamos pegar esse exemplo desse nome. E aí você pergunta para o Roberto individualmente: Roberto, o que você achou da pergunta 4, de um ponto da parte de terça? Ou seja, vai estimular ali o Roberto a participar, a interagir através dessa pergunta. Ou seja, é uma pergunta individual. Então tem esses métodos que é simples, né? Que podem contribuir para uma melhor participação dos alunos na unidade de ação da sua igreja local. Muito bem, querido professor, querida professora, eu quero analisar ainda algumas citações de Ellen White, agora no livro Educação, na página 17, que ela diz assim: que o verdadeiro ensino não consiste meramente em comunicação de conhecimento, mas em desenvolver faculdades para pensar e agir por si mesmo. Então aqui, ela analisando que é importante a comunicação de conhecimento, mas é importante desenvolver faculdades para pensar e agir por si mesmo, ou seja, falando também em relação aos alunos. Fundamentos para a Educação Cristã, na página 432, ela diz, inspirada por Deus: não basta que o professor explique, deve ele despertar o interesse dos alunos, levando-os a examinar, a comparar e a aplicar aquilo que foi estudado. Em relação, é claro, né, ao tema da lição da escola sabatina. Dando sequência, é importante a gente colocar alguns detalhes, né? Eu até havia destacado isso na parte introdutória, sobre dois elementos. Eu havia falado de duas características, né? Que era o professor expositor e o facilitador. Os elementos que eu havia falado são a Bíblia como base da sua recapitulação, como não poderia ser diferente, até porque quando a gente estuda
a lição na escola sabatina, ela nos leva a palavra de Deus, ou seja, então ela é a base, ela é o fundamento principal. E também devemos colocar os escritos de Ellen White, que é extremamente importante nesse contexto. Lembrando que Ellen White, né, ela é uma mensageira do Senhor e seus escritos devem iluminar, mas nunca substituir a Bíblia. Inclusive, ela mesma destaca isso no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 30, que ela diz que o espírito de profecia é uma luz menor para conduzir os homens à luz menor. Um outro detalhe que é importante frisar é que, para finalizar esse ponto, é que quando a gente aplica todos esses elementos aqui, quando a gente aplica os elementos que eu já destaquei, a palavra de Deus, os escritos de Ellen White, existe uma possibilidade muito grande de os alunos se envolverem ainda mais. E se envolvendo ali na classe, na unidade, eles vão se envolver na missão e vão ter muito mais facilidade de aplicar isso na vida deles. Por exemplo, o livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, diz para que a gente não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então é fundamental que esse processo possa acontecer, de teoria, mas também de prática. Então, é fundamental entender que a escola sabatina como departamento é um departamento que prepara almas, salva almas, prepara almas para o serviço, mas também tem esta oportunidade de envolver os alunos dentro desse contexto. Tá certo? Finalizando aqui, mais uma citação. Ellen White, no livro Educação, na página 231, ela diz: os professores devem conduzir os alunos à investigação pessoal, ou seja, ao próprio estudo. Como que isso é possível? O professor deve entender que a recapitulação não é o fim. A recapitulação, na verdade, ela inicia no sábado anterior, quando o professor se preocupa com o aluno, ligando porque ele não vem, ligando para ele, perguntando se ele está tendo dificuldade em estudar a lição todos os dias, enfim. Quando ele visita o aluno, estudando o aluno, né, separando, quem sabe ali, um sábado para somente visitar os alunos. Então isso é extremamente importante. Isso tem como consequências, né, como frutos, né, uma boa recapitulação, uma boa, digamos assim, envolvimento, participação dos alunos. Tá certo? Estudamos aqui o capítulo de número 3, que teve como título Como o professor ou professora de escola sabatina consegue tornar a recapitulação mais participativa. E esse foi o terceiro capítulo da série geral, Como se tornar uma melhor professora ou professor de escola sabatina para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe você e até no próximo capítulo aqui no canal Escola da Esperança.